Pronto, vocês estão vendo aí o Sim. Word? Sim. Pronto. Aqui é o cronograma de avaliações. Deixa eu ver se eu consigo baixar. Meu computador está igual a eu, lembro. O negócio parece que travou. Baixe, meu filho. Pronto. Aqui é o de vocês, ó. Então, como é que vai acontecer? Segunda e terça-feira da próxima semana, né? A partir da próxima semana, dia 28. Aí, segunda-feira vão ser 2 provas e... Desculpa. E terça-feira vão ser 2 provas. Então, segunda-feira vocês vão ter avaliações das disciplinas de introdução ao curso e ética profissional e contabilidade básica. E na terça, de introdução à economia e noções de administração. Na quarta-feira, vocês vão ter avaliações da área de linguagens, né? Então, são todas as avaliações das disciplinas da área, então, português, né? Arte, educação física, né? Essas disciplinas que compõem a área de linguagem, né? Inglês, espanhol. Aí, na quinta, ciências da natureza e matemática, então, vão ter prova da disciplina de química, biologia, física e matemática. E na sexta-feira, das disciplinas de ciências humanas. Então, história, geografia, sociologia, filosofia, né? As disciplinas da área de ciências humanas. Aí, como é que vai acontecer? As avaliações, elas são postadas num dia, numa semana, para recebimento na próxima, né? O mesmo... basicamente, vai ser a mesma dinâmica que houve no semestre passado. A diferença é que só vão ser 2 semanas, né? No semestre passado foram 3 semanas, né? Tempo demais, né? Eu acho que é o tempo suficiente para as avaliações, para que vocês não fiquem um mês sem aula só fazendo avaliação. Então, as avaliações vão ser postadas, vocês vão ter 1 semana de prazo para responder as avaliações. Aí eu nem chamo isso de avaliação, eu chamo de atividade que vale como avaliação, né? Porque avaliação, eu tenho outro conceito de que seria avaliação. Para mim é mais uma atividade, né, que está sendo considerada como uma atividade avaliativa, né? Então, o mesmo esquema básico, né? Então, serão 5 perguntas, sendo que 2 perguntas são subjetivas, ou seja, 2 perguntas serão abertas e 3 fechadas, né? 3 objetivos. E de cada disciplina, sendo que a prova de ciências de matemática, que é a prova lá da base comum, ela tem 3 subjetivas e 2 objetivas. Então, a única diferença é essa. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém gostaria de perguntar? Todo mundo ok? Entenderam? Vocês estão aí? Ainda estão dormindo ainda? Tomaram café, não? Assim, eu tô... Estão digerindo ainda a ideia da prova? Já acorda, né? Bom dia, prova próxima semana, né? Bom dia. Já acorda com Eu vou beber um cafezinho. Já acorda com vaca. Eu acho que quando o senhor disse que tinha prova próxima semana, me acordou mais do que minha mãe. Pois é. Aí assim, na próxima semana vai ser só a postagem das provas. Então, nos próximos 15 dias, a gente não tem aula. Nem tem web, não tem atividade, não tem nada. Vai ser só as provas. Então, vocês têm 2 semanas para fazerem essas provas. No caso, eu vou postar no dia 28, segunda-feira, essas 2 provas. Então, só de introdução ao curso e contabilidade básica. Na terça, eu vou postar logo pela manhã, bem cedinho. 7 horas da manhã, você já tem
vocês já vão ter acesso às avaliações. Eu vou postar tanto na plataforma como também no WhatsApp, tá certo? As avaliações vão ser feitas as minhas avaliações, no caso, né? E a da Cíntia também. Vão serem feitas no Google Forms. Então, eu vou postar o link e aí vocês podem responder no celular mesmo, tá certo? Mas aí você tome cuidado, a orientação que eu dou é que vocês deixem, só envie, porque assim, vocês só vão poder enviar a avaliação uma única vez, vocês só vão poder responder o questionário uma única vez. Então, vocês resolvem no caderno, né? Faz a avaliação, resolve no caderno, confere as respostas, pesquisa, né? Dá uma estudada, as avaliações vão ter um certo nível de complexidade, não vai ser tão difícil, mas vai ter um certo nível de complexidade. Então, vocês, né? Tirar as dúvidas com o professor, manda mensagem se tiver, e aí quando você tiver certeza que a resposta está correta, aí você manda a sua avaliação e envia. E aí você tem o prazo você tem 7 dias de prazo para fazer esse envio. E eu vou ficar lá, quando tiver na sexta-feira, eu vou postar na segunda-feira. Quando for na sexta-feira, eu já vou botar lá no WhatsApp o nome dos que não enviaram, né? Porque quando for na segunda-feira, vocês já saberem que tem que enviar. Tá certo? Aproveitando, nessa outra semana, eu também já vou fazer as correções da avaliação passagem de vocês, das atividades, que eu não tive tempo ainda de fazer. Eu já comecei a fazer de algumas, mas eu não terminei. E aí eu vou postar também, vou colocar a nota de cada atividade individual lá na plataforma, para quem enviou lá. E quem enviou por e-mail, eu vou responder o e-mail com a nota da atividade, tá certo? E aí a avaliação parcial vai ser uma média, né? Uma média do que você fez. Então, se você enviou as 3 atividades, nas 3 atividades você tirou um 10, então você vai ter como nota parcial um 10. Se você tirou um 9, um 9 e um 10, então você vai ter como médio um 9,5, né? De 9 para 9,5, certo? Então, vai ser feito dessa forma. Alguma pergunta? Todo mundo ok? Quando for no final da aula, eu vou dar outro aviso, mas aí vai ficar para o final da aula. Aí nós vamos terminar de estudar o que nós estávamos estudando na aula passada. A gente vai fazer uma revisão também, tá certo? Então eu vou terminar esse slide e aí vou passar uma revisão do que foi visto na disciplina, o que vai ser cobrado na avaliação. Então, essa aula é mais para a gente terminar, tá certo? Esse conteúdo que foi visto na semana passada, para dar uma revisão do que foi visto até aqui na disciplina e dar uns avisos. Tem outro aviso que eu vou dar, mas vai ser só no final da aula, que senão vai tumultuar a cabeça de vocês de informações, tá certo? Então, a gente viu, né, como a gente tentou, né, responder na semana passada a pergunta, né, como funciona o setor financeiro de uma empresa. Então, nós vimos que o setor financeiro ele é responsável, né, por todo o departamento dentro de uma empresa, ele que comanda todas as funções, né, todas as tarefas que compõem a gestão do patrimônio da empresa. E a gente viu que essas funções elas estão divididas em áreas, né? A contabilidade, a tesouraria, a gestão de finanças, controle de tributos e gestão de custos. Na aula passada, nós vimos algumas dessas áreas, né? Nós vimos a área de contabilidade, tesouraria e a gente ia começar na área de gestão de tributos, mas aí não deu tempo, né? Então, hoje a gente vai retomar no ponto anterior da aula passada. E aí a gente vai pegar só um fio da meada, né, do que foi visto. E, diante disso tudo, a gente vai continuar o conteúdo, tá certo? Eu vou maximizar aqui a tela.
Então, nós vimos que as responsabilidades no financeiro. Então, nós vimos que o financeiro ele tem muitas responsabilidades dentro da organização, né? Ele é a pessoa responsável por controlar todo o setor, né? Dependendo do cargo, hoje a gente também vai, dentro desse slide, também tem um pouco do escopo da área financeira, de diferentes níveis de organizações. Então, como é que funciona o setor financeiro de empresa de grande porte, né, de médio porte, de grande, né, médio e pequeno porte. Então, a gente vai ver também um pouco do organograma, de como é que funciona o setor financeiro nessas entidades. E aí, vai também diferir um pouco também do tipo de organização, se é uma organização pública, se é uma organização privada, se é uma organização do terceiro setor, modifica um pouco da estrutura, né, de como é que esse cargo está. Mas, basicamente, um financeiro, seja da área privada, seja do terceiro setor, seja do setor público, vai ter basicamente as mesmas funções. A única diferença que a gente vai ver mais depois, né, nas próximas aulas, quando a gente estiver estudando um pouco do setor financeiro na área pública, que é um pouquinho diferente, que na área pública o financeiro ele vai trabalhar muito com licitações, né? Todas as compras são feitas através de um procedimento administrativo denominado licitação. A gente vai estudar muito sobre licitações lá no terceiro ano, quando vocês estiverem na disciplina de finanças públicas. Não sei se vocês terão essa disciplina comigo, né? Ou com outro professor, né? Com a Cintia ou com outro professor, né? Não sei como é que vai se dar o futuro. Então, mas com certeza vocês vão ver esse conteúdo dentro da disciplina de finanças públicas, porque é um conteúdo-chave da disciplina. E aí, essa disciplina de finanças públicas, praticamente vocês vão conhecer tudo sobre o que um financeiro faz do setor público, tá certo? Então, é meio que Yara está dizendo, né? Vi essa área do curso, mas não compreendi muito bem. Pronto. Essa área, basicamente, a gente passa o curso de finanças todinho, né? A gente passa os 3 anos, praticamente, todas as disciplinas, elas são voltadas à gestão financeira nas empresas privadas. Então, a gente vai ver a disciplina de legislação empresarial e tributária, é basicamente voltada às finanças do mundo corporativo privado. Então, é visto como é que é feita a gestão financeira dentro das entidades privadas. E aí, a gente vê também uma série, a própria matemática financeira, a administração do capital de giro, que vocês vão ver a partir do próximo semestre. Tudo que a gente vai ver, gestão de custos, contabilidade gerencial, tudo é praticamente para a área de finanças de uma empresa privada. Só aí, o que realmente a gente vai ver de específico da área de finanças públicas vai ser nessa disciplina, né, própria da finanças públicas, a gente vai ver exatamente como é que funciona, né, como é que funciona o universo dentro do mundo corporativo público. Então, entender como é que é feita a questão do orçamento, as leis orçamentárias, como é que é feito todo o fluxo da questão da receita pública, da despesa pública. Então, como é que acontece a despesa pública através das diversas fases, né? Desde da programação, do lançamento, a licitação. Então, a gente vai ver diferentes modalidades e tipos de licitação. A gente vai ver também como é que ocorre os atos finais da despesa pública, né? O empenho, a liquidação, o pagamento. Então, tudo isso vai ser abordado futuramente na disciplina de finanças públicas. Mas eu vou dar alguma pincelada nesse tópico, que dentro dessa disciplina, dentro desse tópico que nós estamos, né? O setor financeiro, nós temos está dividido, né, para que a gente veja alguns tópicos e como é que acontece o setor financeiro na área privada, né, no setor privado, no setor público e no terceiro setor. Tá certo? A gente está vendo uma introdução, vendo basicamente o que compõe
E aí, o que compõe essas áreas praticamente ocorre nesses 3 setores, e aí depois a gente vai ver peculiaridades, né? A gente talvez termine essa parte já na outra aula que a gente vai ter, né? De hoje a praticamente vai ser praticamente um mês, né? Porque vai ser 2 semanas de avaliação e na outra semana é dia 12, então é um feriado. Então serão 3 semanas sem aula, né? Vocês terão 3 semanas sem aula do curso. Só vai ter aula do curso na terça-feira, né? No dia 13. Que dia 12 é feriado dia de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Aparecida, né? Também dia das crianças, né? Então, vocês terão 3 semanas sem aula. Então, vamos lá. A contabilidade, nós vimos, né, na aula passada, nós vimos que a contabilidade ela é a grande responsável por gerenciar a questão do patrimônio dentro da empresa. Então, ela que organiza, documenta, analisa toda a questão dos ativos e dos passivos na empresa, todos os conjuntos de bens que a empresa possui, né? A contabilidade, né, aquela área, grande área dentro da empresa que vai documentar, né, vai gerir o patrimônio, né, dizer como é que o patrimônio está sendo executado, né, como é que o patrimônio está sendo administrado dentro da empresa. E aí, na aula passada, eu comentei um pouco de como acontece essa relação de contabilidade e empresa. Porque, assim, todas as empresas, elas têm que ter um contador, tá certo? Toda empresa, ela necessita de um contador. E aí, desde a sua constituição, né, desde quando a empresa é fundada, e isso até quando ela existir, ela vai depender da figura de um contador. Só que o que acontece? Nas pequenas empresas, a dependência de um contador é menor, porque o que um contador faz, uma pessoa voltada na área de finanças, né, formada na área de finanças, pode atuar como ele vai, né, fazer basicamente a maioria das funções que um contador faria em uma empresa grande. Mas mesmo assim, a empresa, mesmo assim, tendo uma menor dependência nas empresas pequenas, mas mesmo assim vai necessitar de um contador. E aí, nessas empresas pequenas, o contador vai ser mais como uma pessoa, né? Um contador externo, ou seja, uma pessoa que a empresa pequena contrata, mas que ele não vai estar todo dia lá na organização. Então, ele, por exemplo, uma vez por mês, ele vai, né, pegar todas as notas fiscais, vai pegar os documentos e vai calcular os tributos, né, fazer as declarações acessórias que a empresa necessita, né, que a empresa é obrigada por lei a fornecer para o fisco todo ano. Então, a RAIS, né, a declaração de funcionários, a DCTF, né, então tem várias declarações que a empresa tem que declarar, né, a declaração do imposto de renda, né, então declarações anuais que a empresa tem que fazer, e quem faz essas declarações são o contador. Então, em empresas pequenas, o contador ele atua mais como um auxiliador, ele não é um funcionário da organização, né, geralmente isso acontece muito em cidade pequena, né, se tem um contador que, esse mesmo contador, ele cuida das finanças de várias empresas, né? Ele pega várias empresas e fica cuidando, né, das finanças dessas empresas. Em empresas maiores, né, de médio, de grande porte, essas empresas, como o fluxo financeiro é bem maior, e aí o que elas fazem? Elas contratam contadores internos. Então, o contador, ele faz parte do quadro de funcionários da empresa. E aí, por que isso acontece? Geralmente, a gente vai falar um pouco sobre regime tributário mais na frente, mas isso acontece muito quando as empresas adotam o regime tributário do lucro real, né? Para adotar o regime tributário do lucro real, você precisa ter um controle maior da contabilidade da empresa, então precisa ter a escrituração fielmente, né? Todos os ativos, todos os lançamentos têm que ser contabilizados. Então, você precisa ter um controle bem maior quando você adota
a questão do lucro real. Vou falar um pouco depois sobre esses regimes de tributação e a gente vai entender um pouco melhor como é que esses regimes funcionam na disciplina de legislação empresarial e tributária, tá certo? Só passando, porque isso aqui a gente viu na aula passada, mas se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem falar alguma coisa, vocês podem falar, tá certo? A tesouraria, como eu falei na aula passada, é aqui onde acontece a questão do controle, né? Aqui onde as coisas são controladas, tanto a questão de entradas como de saída, né? Então, é a área da organização onde você realmente tem um controle da questão do caixa, né? Aquela pessoa que fica controlando todas as entradas de dinheiro e também a questão das saídas. Então, é a parte da tesouraria que faz a gestão de pagamentos da empresa. Então, é aquela pessoa que vai pagar os impostos, que vai pagar as contas, as despesas, né? Então, é o setor que é responsável tanto pelas entradas do fluxo de caixa, né, pelo recebimento, mas também ele é responsável pelas saídas, então, todos os pagamentos. Então, é nesse setor de tesouraria que acontece. E esse setor de tesouraria, quando a gente fala em tesouraria, é mais para empresas de médio, né, médio, grande porte. Porque se a gente for ver empresas de pequeno porte, o setor financeiro basicamente pega tudo. Então, tesouraria, aquela parte da contabilidade, tudo é feito pela uma pessoa só dentro da organização. Que a gente está dividindo em áreas, né, mais para um desenho de médias empresas, mas para uma empresa de de pequeno porte, acaba que uma pessoa só acaba que controla tudo, né? Meio que toma conta de tudo, né? Dessa parte financeira dentro da organização. Pronto, eu tinha parado aqui na aula passada sobre a questão da gestão de tributos. Então, o que ele diz aí? Empresas, especialmente brasileiras, lidam com tributos e impostos o tempo inteiro. Ter um setor, uma função dentro do departamento financeiro garante o melhor pagamento de tributos possível ao identificar o melhor regime tributário existente. Aí, a gente vai falar agora sobre os regimes tributários. Deixa eu só ligar aqui a caneta. Ó, no Brasil, nós temos 4 regimes tributários. Nós temos o lucro real, que eu falei para vocês. O lucro real, o lucro presumido, o lucro arbitrado e o simples nacional. Que vocês, acredito que vocês já devem ter ouvido falar um pouco sobre, já devem ter ouvido falar dessa palavra, né? Alguém já ouviu falar de simples nacional? Acho que alguém já deve, vocês já devem ter visto, ouvido isso em algum lugar na vida de vocês, ou não? O que que funciona? Como é que isso funciona? O lucro real é um regime de tributação em que são contabilizados o lucro, ele é apurado em todas as operações da empresa, tanto de compra, né, como de venda. Então se você tudo que é vendido é apurado. Então você acaba que você tem que ter um controle maior sobre o regime de tributação do lucro real, porque você precisa saber quanto real de lucro a empresa teve. Então, precisa ter um nível de escrituração bem maior. Não sei se vocês já estão vendo a disciplina de contabilidade básica, mas vocês vão chegar a ver, né? Vocês já devem estar na construção, né, do plano de contas, e acho que o próximo conteúdo que vocês vão ver é a questão dos lançamentos. Vocês vão ver os lançamentos com uma fórmula, né, com 2 fórmulas, a questão do débito, do crédito, vocês já estão vendo a questão
dos débitos, créditos, já estão vendo isso? Lançamento, debita aqui, acredita ali, vocês já estão vendo isso? Hein? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Então, né? Vocês só não estão falando. Vocês podem falar no chat. Então, vocês já estão vendo a questão dos débitos e dos créditos, né? Vocês depois piora, tá certo? Tá só começando. Vocês vão depois quebrar a cabeça, né? Quando tem, por exemplo, compras de mercadoria. Aí essa compra vai para que conta? Vai ser debitada aonde e vai ser creditada aonde? Então, vocês vão ver essa questão do lançamento. No regime de tributação do lucro real, esses lançamentos, né, eles precisam ser feitos em cada operação, precisam ser contabilizados em cada operação, e aí a empresa vai apurar basicamente o que ela teve de lucro em cada operação. Então, a escrituração, né, nos livros contábeis que vocês também vão ver, né, o livro diário, o livro razão, dentro do regime do lucro real, ele é bem mais rígido, porque você tem que saber exatamente o percentual exato do que está sendo, né, apurado de lucro em cada operação. Então, por essa gestão da contabilidade e da assinante ser bem mais rigoroso no lucro real, você consegue, dependendo do volume da empresa, você consegue pagar menos tributos do que se você optasse por outros regimes de tributação. E aí você pode me perguntar, Pedro, mas esse regime de tributação, ele é optável, ou seja, a empresa escolhe o regime de tributação que ela vai adotar? Aí eu digo para vocês que depende. Algumas empresas, elas são obrigadas a fazerem parte do sistema de tributação do lucro real. Entre elas, a gente tem as SAs, as sociedades anônimas, corretoras, né, instituições financeiras. Aí vamos por partes, né? SAs. O que são SAs? A gente vai estudar um pouco sobre sociedades lá na disciplina de legislação. Mas aí existem as sociedades simples, né? As sociedades de comandita simples, as sociedades mistas, né? E existe também as sociedades anônimas. O que são sociedades anônimas? São sociedades que possuem o capital aberto. O que é isso? Vocês já viram na disciplina de contabilidade que toda empresa tem um patrimônio, né? Toda empresa, quando ela vai ser fundada, ela é formada a partir de um patrimônio líquido. Na sociedade simples, né, na maioria das empresas pequenas, esse patrimônio ele é único exclusivamente do sócio. Então, o sócio, aquela pessoa que fundou a empresa, ele, né, pega um patrimônio, né, ele constitui um patrimônio, então o patrimônio, na maioria das vezes, é dele e ele funda a empresa. Nas sociedades anônimas, você abre parcela desse capital para que outras pessoas investam na empresa. Então, na maioria das vezes, você pega, por exemplo, 50, esse capital ele é dividido em ações. Vocês já devem ter ouvido falar nessas ações. O que é uma ação? Ação é a menor parte de um capital da empresa. Essa é a definição de uma ação, a menor parte de um capital da empresa. Então, o que acontece nas sociedades anônimas? Você pega o capital da empresa e fatia ele em várias partições. Então, por exemplo, se você tem um capital de 100 mil reais, né? Aliás, de 1 milhão de reais. Então, vamos dizer que uma ação se divide, fragmenta isso em várias ações, e aí a maior parte dessas ações, vamos dizer que 51% dessas ações vão ser da pessoa que fundou, né, que vai ser o sócio fundador. Então, como ele fundou a empresa, ele tem mais da metade das ações, ele tem um controle acionário, ele manda na empresa.
E aí, as outras 49, os outros 49%, ele vai colocar para capital aberto. Então, ele coloca esse restante de ações para ser negociado dentro de uma bolsa de valores. Então, dentro da bolsa de valores, as pessoas, né, vão conseguir, né, comprar, né, vão conseguir negociar as ações daquela empresa. Então, isso praticamente acontece nas sociedades abertas. Então, empresas que têm capital aberto, SAs, corretoras, que são empresas que são responsáveis pela questão da compra e venda, né, de ações e outros investimentos. A gente vai falar um pouco mais sobre a questão das corretoras, ainda nessa disciplina. Instituições financeiras, como bancos, instituições de pagamentos, elas também são obrigadas a optar pelo lucro real, né? Então, essas são as empresas, basicamente, que são obrigadas a participarem do regime de tributação lucro real. E médias empresas. As médias empresas, é facultado, certo? Não é obrigatório. Elas podem ou não, optar por esse regime de tributação do lucro real. E aí, o que vai fazer digamos, o que vai fazer com que ela entre ou não nesse regime de tributação? Algo que a gente fala de elisão fiscal. A gente falou um pouco na aula passada, né? Inclusive, a gente diferenciou, né, os conceitos de elisão e sonegação. A gente falou um pouco sobre o que seria elisão fiscal e falamos também um pouco sobre a diferença entre elisão fiscal e sonegação fiscal. Sonegação fiscal é o ato de você não pagar tributo, né? De você não pagar imposto, de você não pagar as obrigações, né? Os tributos ao fisco, os impostos, né? Enfim, toda a questão tributária que a empresa deve ao governo. Então, quando você não paga, você está sonegando tributos, né? E esse fato de sonegar é crime, tá certo? Então, se você não está pagando empresas, você está cometendo um crime e a pessoa pode até ser presa, né, pelo fato de estar sonegando. E o fato de elisão fiscal é você pagar menos tributo. Pagar menos tributos. Então, como pagar menos tributo? Quando você opta pelo lucro real, você consegue operar em algo que a gente chama de substituição tributária. Eu sei que é complexo para vocês, a gente vai estudar mais isso aqui na disciplina de legislação, mas o que seria essa, né, só tentando explicar para vocês de uma forma simples. O que seria esse regime de substituição tributária? Em alguns produtos, em alguns serviços que a empresa opera, ela consegue ter a questão de um crédito tributário, ou seja, você consegue, em determinados produtos, em determinados serviços, você meio que você não é obrigado a pagar os tributos pelos produtos e serviços, dependendo do produto ou do serviço, da operação, de compra, né, dependendo do estado em que você está comprando, você consegue diminuir a alíquota daquele imposto ou mesmo não pagar. E aí é o que a gente chama de regime de substituição tributária. Então, você acaba pagando menos tributos, né? Dependendo da operação, do que você está comprando, do que você está vendendo, a forma como aquela operação está sendo feita, você consegue pagar menos tributo. Então, o sistema de lucro real, ele é o ideal para médias e grandes empresas, porque é nele que você consegue operar, né, nessa questão da elisão fiscal, né, de você pagar menos tributo. Tá, Pedro, vocês entenderam essa parte do lucro real? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vocês não estão calados hoje. O que foi? Ainda estão dormindo?
que já são praticamente 9h40, 8h40. Estão com sono. Hoje é dar um grito para ver se vocês acordam. Então, e aí vocês podem me perguntar, Pedro, então se esse lucro real é tão bom, e esses outros, lucro presumido, lucro arbitrado, como é que esses regimes funcionam? Aí que tá. Quando a empresa ela tem um controle maior da questão da contabilidade, ela consegue operar no lucro real. E aí quem vai determinar isso vai ser o fisco, né? Vai ser o setor lá da fazenda, né, estadual, que vai, realmente, a empresa vai passar pela auditoria, vai passar pela fiscalização da Secretaria da Fazenda e realmente vai ser visto se ela pode optar pelo regime de lucro real. Então, se a empresa não tem uma organização tão grande, tanto da contabilidade quanto das finanças, ela não vai poder operar no regime de lucro real. Então, se ela tem um controle, mas o controle não é tão rígido, mas ela tem um certo nível de controle, ela vai poder operar pelo regime de tributação do lucro presumido, tá certo? O que é o lucro presumido? É como se você tivesse uma estimativa do lucro da empresa. Então, o nome já diz, né? Presumido. O lucro real você sabe exatamente quando a empresa teve de lucro. O presumido você não sabe o quanto realmente a empresa teve de lucro. Então, o lucro ele é presumido, ou seja, você tem uma projeção do lucro da empresa. E aqui como é que é calculada a questão do tributo dentro do regime do lucro presumido? Você joga uma alíquota. Então, a pessoa lá do fisco, ele vai determinar uma porcentagem de tributo que vai ser cobrado lá para a empresa. Então, vamos dizer que dentro vai ser cobrado 15%, né, 20% de tudo que a empresa vendeu naquele mês. Então, é calculado uma porcentagem dentro, né, das compras. Só continuando. Então, no regime do lucro real, você consegue ter, basicamente, controle, você consegue saber realmente quando é que a empresa operou de lucro naquele mês, né, naquele período. Já no regime de lucro, quando a empresa não sabe realmente quantificar, mensurar, contabilizar quanto foi o lucro, e a empresa tem basicamente mais ou menos uma gestão, então ela tem um certo controle sobre a questão da contabilidade, ela tem um certo nível de escrituração, mas só que não é tão fiel, mas ela tem. Então, nesse sentido, ela consegue operar, né, pelo regime do lucro presumido. Então, você meio que a pessoa, né, lá da Cefaz, né, da Secretaria de Tributos, ela vai arbitrar um percentual sobre a questão do lucro e sobre esse percentual vai ser cobrado os tributos. Quando a empresa não consegue, não tem nenhum, basicamente, o controle contábil, financeiro é basicamente péssimo, então, quando ela não tem basicamente nada de controle, tá uma bagunça, faltam documentos, então aí ela vai ter que operar pelo regime de tributação do lucro arbitrado. Então, aqui, o setor fiscal, né, a Receita Fazendária do Estado vai meter a faca na empresa. Então, aqui, o lucro arbitrado, o que funciona? Ah, tu não tem controle da contabilidade, não, tu não tem controle do que entra e do que sai da empresa, não, então eu vou meter a faca aqui, vou colocar uma porcentagem bem maior, para ver se tu fica esperto e organiza essa gestão do tributo, né? Porque como o fisco não tem ideia realmente de quanto a empresa apurou de lucro, então ele não sabe quanto é que vai cobrar de tributo para a empresa, então ele mete a facada mesmo, ele vai lançar uma porcentagem bem grande para pagamento dos tributos da empresa. Então, o lucro arbitrado é o pior regime de tributação que existe, porque aqui a empresa vai pagar uma carga tributária bem maior do que se ela operasse ou no lucro real ou no lucro presumido.
Tá certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre os 3 primeiros regimes de tributação? Não? Pronto. E aí o que acontecia? Antes, até 2011, só existiam esses 3 regimes de tributação. Até 2011. Então, mesmo para pequenas empresas, isso dificultava muito. Porque as pequenas empresas, elas não tinham como elas pagarem um contador, uma pessoa, né, que ficasse lá no dia a dia, tomando de conta só da parte financeira. Então, acabava que as empresas, elas, na maioria das vezes, elas eram obrigadas a pagar tributos no regime do lucro presumido ou no arbitrado. Então, acabava que as empresas pagavam muito tributo porque elas não conseguiam ter uma gestão eficiente da gestão de tributos da empresa. Então, acabava que elas pagavam mais tributos porque elas não tinham uma organização tão grande. Então, a partir de 2011, tentando facilitar essa gestão tributária, né, de você meio que simplificar tanto essa questão da cobrança, porque vejam que interessante, até para a empresa saber o quanto é que ela vai pagar tributos é difícil, né? Então, o mais difícil naquela época não era nem pagar os tributos, era saber quanto que ia pagar, né? Que na realidade as pequenas empresas tinham muita dificuldade nisso, em saber realmente quanto que elas iam pagar de tributo para o fisco. Antes, né? Até então, antes de você criar o sistema do lucro do Simples Nacional. Acho que foi em 2011, né? Ele foi criado em 2011, se salvo engano. Pode ser que esteja sido em outro ano, mas até então acho que foi em 2011. E aí, o que é o Simples Nacional? O Simples Nacional é um sistema de tributação que você unifica, tá certo? 5 tributos federais, um estadual e um municipal. Então, você junta esses 7 tributos em uma única guia de pagamentos, em um único boleto. E aí a empresa, todo mês, ela paga aquele boleto. Ela não tem que se preocupar, né, em estar calculando quanto é que ela deve de imposto de renda, de ICMS, ISS, então, da CSLL, né, Contribuição Social do Lucro Líquido. Então, meio que você, em um único boleto, em um único pagamento, você consegue pagar todos esses tributos que a empresa deve. Então, para a empresa, isso facilitou demais, porque ela não vai precisar ter aquela figura do contador todo dia para realmente apurar quanto foi que ela deve de tributo. Então, para as empresas, foi uma mão na roda, porque facilitou a gestão tributária. Mas tem um porém também. Facilitou, diminuiu também a carga tributária, porque antes essas empresas só atuavam praticamente pela gestão do lucro presumido e do arbitrado, então reduziu também a questão dos impostos. Só que tem um porém, o Simples Nacional é um percentual fixo. Então, mesmo que a empresa venda menos, ela vai estar pagando todo mês a mesma porcentagem de imposto. Então, meio que o Simples é bom para alguns aspectos, mas é ruim por outros, porque no regime do Simples Nacional, você não consegue, né, você não consegue praticar a elisão fiscal. Então, você não consegue pagar menos tributos. Você, todo mês, você vai pagar a mesma quantidade. Você não consegue, né, operar, fazer todo o regime de substituição tributária, né, de crédito tributário, para você conseguir pagar menos tributos. Facilita, né? Acaba que você paga menos tributo do que se você estivesse optando pelo regime do lucro presumido ou arbitrado, mas tem esse porém, né? Nem tudo é perfeito, nem tudo são flores. O melhor regime de tributação é o lucro real, que é aqui onde a empresa consegue operar a questão da elisão fiscal e consegue pagar menos tributos. Mas, em contrapartida, para operar no lucro real, você precisa ter uma contabilidade perfeita, você precisa ter um controle perfeito. E, na maioria das vezes, para você atuar com lucro real, você tem que ter um contador lá na empresa, porque um financeiro só ele não consegue lidar, ele não consegue controlar todo o fluxo de pagamento de tributos que
é necessário esse nível o nível de escrituração que é exigida para atuar no sistema do lucro real. Tá certo? Alguma pergunta? Ficou entendida essa parte de gestão de tributos? Alguém gostaria de comentar? Participem, liguem o microfone, eu sinto falta de vocês, né? A presença de vocês nessa aula. Vocês estão tão calados hoje. Pronto. E aí, nós temos a questão das demonstrações financeiras. É papel do financeiro, né? Da pessoa que fica lá no setor financeiro, controlar, né, ver a questão das demonstrações financeiras. E o que são demonstrações financeiras? São relatórios, né, que indicam o desempenho financeiro da empresa em um determinado período de tempo. Esses relatórios indicam não só a saúde financeira atual, mas como a empresa se saiu em relação ao que foi planejado e o que foi realizado. Então, quais são as principais demonstrações financeiras que vocês já devem estar vendo lá na disciplina de contabilidade básica? Nós temos o balanço patrimonial, a ARE, né, que é a apuração do resultado do exercício, a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, o fluxo de caixa, né, a demonstração do fluxo de caixa. Nós temos também a DVA, que é a demonstração do valor adicionado. Você estuda todas essas demonstrações, vocês vão ver na disciplina de contabilidade básica. Então, é a partir dessas demonstrações, patrimônio. Então, através dessas demonstrações, que a empresa, né, você vai, o financeiro, o gestor financeiro e o próprio gestor da empresa vão conseguir analisar a real saúde da empresa. Vocês vão aprender a elaborar os relatórios e aprender a diagnosticar essas demonstrações financeiras lá na disciplina de contabilidade gerencial. Então, aqui é onde vocês vão calcular os índices, índice de liquidez, índice de endividamento, índice de atividade, né? Então, é nessa disciplina as análises horizontal, vertical. Então, aqui é onde vocês vão analisar, né? Vão diagnosticar, quando vocês saírem dessa disciplina, vocês vão estar igual a médico, né? Os médicos conseguem identificar a doença, né, das empresas, então vocês vão ficar espertos em diagnosticar onde é que está a doença na empresa, onde é que a empresa se a empresa não consegue pagar as contas, se a empresa está endividada, onde é que ela está endividada, para onde é que está indo o capital da empresa, se a empresa está investindo mais em quê. Então, é aqui onde você consegue realmente diagnosticar a saúde da empresa, através das demonstrações financeiras. Então, as principais, né, eu nem sabia que tinha esse slide. Então, os relatórios mais utilizados são o balanço patrimonial, como eu falei, né? Responsável por analisar o patrimônio de ativos e passivos da empresa. O demonstrativo de fluxo de caixa, né? Fornece uma visão financeira de entrada e saída de caixa. A demonstração do resultado do exercício, né? A DRE, que calcula basicamente as receitas menos desembolso, né? Receita menos despesa. A questão de se a empresa teve lucro, prejuízo no período, né? E o resultado da equação. De forma bem simples, é também o resultado da empresa. Então, se você pegou tudo que a empresa teve de receita e tirou tudo que ela teve de despesa e pagamento de tributos, se você teve um resultado positivo, a empresa operou com lucro. Se você teve um resultado negativo, a empresa teve prejuízo. Tudo isso aqui, essas demonstrações básicas, vocês vão ver tudo na disciplina de contabilidade básica. Então, por isso que eu estou basicamente passando por cima, é só para vocês realmente conhecerem. E aqui nós vamos, acho que é o último tópico, né? Então, aqui nós vamos por um tópico que também é essencial em qualquer empresa, que é a questão do planejamento financeiro. Então,
ele assume uma posição extremamente estratégica. Nessa função, o financeiro planeja o orçamento para os próximos meses para alcançar o objetivo macro da empresa. Desta forma, a empresa saberá o que será necessário investir, seja a curto ou longo prazo, para alcançar a meta orçamentária. Geralmente, essa função é de responsabilidade da controladoria da empresa. Mas, no entanto, nem todas as empresas possuem uma área dedicada ao controle orçamentário e administrativo. Sendo assim, essa função acaba sendo muitas vezes designada ao financeiro. Então, planejar, né, o que vai ser executado, o que vai ser gasto, o que vai ser recebido, né, para que a empresa possa se planejar justamente naqueles meses de sazonalidade, né, eu falei muito sobre isso. Falei sobre isso na aula passada, que são períodos de sazonalidade. Então, são períodos que a empresa vende menos, né? Então, por ela vender menos, ela não vai ter receita e com isso, mas mesmo assim ela vai ter os mesmos gastos, né? Ela, por exemplo, a empresa, ela não, se ela vende menos no mês de janeiro e fevereiro, ela não vai poder demitir os funcionários e contratar os funcionários só naquele período que vende mais. Então, ela vai ter que pagar funcionário, ela vai ter que pagar energia, ela vai ter que pagar os tributos. Então, ela vai ter que se planejar para que nesses meses de sazonalidade ela consiga, né, ela consiga sobreviver, ela não consiga falir. E aí, muitas empresas falem, né, em um ano e acabam falindo por essa questão, né, do planejamento financeiro que não tem. Tá certo? E aí, qual a estrutura ideal para o departamento financeiro? Então, agora que nós já definimos como o departamento funciona, fica mais simples entender a melhor forma de estruturar o setor financeiro de uma empresa, né? Antes, saiba que, pela diferença natural das empresas, os departamentos não seguem um padrão específico. Por isso, separamos as estruturas em três partes. Uma estrutura completa do financeiro para grandes empresas, uma estrutura parcial para médias empresas e, por fim, uma estrutura para micro e pequenas empresas. Dessa forma, né, vai combinar, né, cada empresa, né, vai ver as necessidades e vai elaborar a estrutura que for mais conveniente. Nós temos aqui a estrutura completa, né, para grandes empresas. Essa primeira estrutura abrange todas as vertentes do departamento financeiro, contas a pagar e receber, né, controle do patrimônio financeiro estão designados a cada funcionário. Todos respondem ao diretor financeiro, líder da área, que, por fim, responde diretamente à presidência. Ao montar seu time, é importante priorizar controles e contabilidades fortes, por ser uma base de um bom departamento financeiro. Então, aqui você tem os setores, né? Você tem a presidência, o setor administrativo, comercial, controladoria financeiro. E você vê que dentro do setor financeiro você tem várias subdivisões. Então, você tem o diretor financeiro, o coordenador de tesouraria, né? O coordenador de contabilidade, analista de tesouraria, analista de contabilidade e o auditor interno. Então, o que você tem, né, dentro desse departamento financeiro, ele é bem mais complexo, porque ele possui basicamente todas as áreas. Então, você tem a área de contabilidade, tesouraria, né? Então, tá perfeito, né? Seria a estrutura ideal, né, para qualquer empresa, mas geralmente é mais para grandes empresas. A estrutura parcial, né? Essa estrutura também engloba todas as necessidades da empresa, possui referente ao financeiro. No entanto, a estrutura é menor em compensação ao tamanho da empresa. Mas, ao fim, todos os pontos como contabilidade, patrimônio e planejamento são abrangidos. Perceba que nessa estrutura possui um controlador na área do departamento financeiro. Isso porque em empresas de médio porte é comum não haver uma área de controladoria. Assim, todo o planejamento orçamentário se torna a responsabilidade do financeiro. Dessa forma, é essencial que essa estrutura considere um controlador para essa tarefa. Então, aqui você só tem, né, ser dentro do setor, veja que lá se eu só voltar aqui para a área da grande, né, você tem um setor de administrativo, comercial e controladoria, né, na estrutura grande. Já na média, esse setor aqui grande de controladoria vai para o setor financeiro, né? Então, você tem a figura aqui do controlador, que não existe mais, né, na estrutura organizacional, uma parte específica para a controladoria.
aqui, mas mesmo assim você ainda tem, né, o diretor financeiro, o analista de tesouraria e contabilidade. Então, você tem uma estrutura mais simplificada, né, parcial, na questão das médias empresas. E para as pequenas empresas, né, a estrutura é essencial para as micro e pequenas empresas. Por fim, para as micro e pequenas empresas, uma estrutura que exige o essencial do financeiro. Por conta disso, serviços de contabilidade e controladoria são terceirizados e no setor apenas o líder da área, né, que muitas vezes é o próprio sócio e um responsável pela tesouraria. Então, na maioria na parte das micro e pequenas empresas, na maior parte dessas empresas, quem atua com o setor financeiro é o próprio sócio, né, o próprio dono da empresa e só na maioria das vezes, só um funcionário, né, uma pessoa que é designada para atuar, né, como assessor, né, com assessor financeiro, né, e ele que vai controlar, né, que vai tomar de conta da área de tesouraria, né, contabilidade e controladoria. Então, você tem o líder financeiro, que na maioria das vezes é o próprio gestor da organização, e vai ter, né, uma pessoa que vai cuidar das áreas de tesouraria, contabilidade e controladoria. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Não. E aqui, nós temos que esse setor de contabilidade e controladoria, ele é terceirizado, tá certo? Então, você não tem uma pessoa voltada só para contabilidade, só para controladoria dentro do setor de micro e pequenas empresas. Na maioria das vezes, se terceiriza, né? Não existe um contador, um controlador lá naquela estrutura financeira. Você acaba terceirizando. E a conclusão, né? Não existe estrutura perfeita, mas sim aqui funciona melhor no contexto do negócio. Cada empresa deve criar um departamento financeiro com cargos independentes e com habilidades que complementam o departamento. Deve-se pensar também na independência de cada cargo, dando liberdade de terminar a aula, que nós já estamos estourando o tempo, mas eu tinha que passar para vocês essa questão do questionário. Inclusive, eu vou colocar do grupo quando encerrar a aula. Esse questionário, ele visa identificar o perfil de acesso de todos os estudantes. Então, tem, né, esse questionário tem como objetivo, deixa eu só aumentar aqui, não aumento, enfim, mas eu acho que dá para ver, né? Esse questionário tem como objetivo identificar os diferentes perfis dos estudantes no tocante à acessibilidade das plataformas e ferramentas digitais e às aulas realizadas de forma remota. Responda o instrumento de forma sincera e realista de acordo com suas experiências e vivências durante esse período. Para que, dessa forma, possamos elaborar estratégias para melhorar o trabalho da escola religiosa. Então, vocês vão responder nesse questionário, vão colocar o nome completo de vocês, aí é composto por duas perguntas. A primeira pergunta diz assim, marque a alternativa que melhor representa o seu perfil de estudante no ensino remoto. Aí você tem 5 opções. A primeira opção, acesso à internet com interação síncrona. E o que significa? O estudante tem acesso à internet boa e participa de atividades como webconferências, de aulas ao vivo, na maior parte das vezes. Então, se você tem uma internet boa e você está participando dessa webconferência, a webconferência é uma interação síncrona. O que é essa interação síncrona? É uma interação que acontece ao mesmo tempo. Então, vocês que têm essa internet boa, vocês vão marcar essa primeira opção, porque vocês participam das webconferências na maior parte das vezes e a internet de vocês é boa. Se vocês estão conseguindo assistir essa aula via webconferência, é porque a sua internet é boa, tá certo? Então, vocês vão marcar essa primeira opção. Para aquelas pessoas que não têm internet tão boa, né, vou marcar a letra B, né, acesso à internet e com interação assíncrona. O que é a interação assíncrona? É uma interação que não acontece no mesmo tempo. Então, por exemplo, está acontecendo a webconferência agora, está sendo gravada, e quem não consegue assistir por algum motivo, ou seja, pela questão da internet que não é muito boa, ou por outros motivos, aí você marca essa interação assíncrona, porque você vai ver a aula gravada depois. Então, aí, o estudante tem acesso à internet razoável
e participa das atividades assistindo às videoaulas gravadas na maior parte das vezes. Então, se você só assiste às videoaulas gravadas e sua internet é razoável, você marca essa alternativa. A letra C é quando você tem uma internet mais limitada. Então, o acesso à internet com interação apenas por aplicativo de mensagem instantânea. Então, sua internet é péssima, e aí sua internet é limitada, você só consegue responder o WhatsApp e e-mail. Então, o estudante tem acesso à internet de forma limitada e consegue ter interação com os professores apenas por aplicativo de mensagem como WhatsApp e e-mail. Então, se sua internet é limitada e você está nesse perfil, você marca a letra C. E aí, se você não tem acesso à internet de nenhuma forma e acompanha apenas por os estudos, apenas por material impresso, né, por atividades impressas, então, na letra D, né, o estudante não tem acesso à internet, mas acompanha os estudos através de materiais impressos, como livro didático, apostila. Então, se você não tem acesso à internet e tem os estudos só por a questão do livro didático, aí você vai marcar essa letra D. E a letra E, né, você nem tem acesso à internet e não é acompanhado pela escola no momento. Então, o estudante não tem acesso à internet e não está sendo acompanhado de nenhuma forma no momento. Pois é, Paulo perguntou, como é que o estudante que não tem internet vai responder esse questionário? Não responde, né? E aí a gente vai ver quem vai responder, né? A gente vai acompanhar. E aí, quem não responder, a gente vai entrar em contato, né? A gente vai tentar ligar para quem não respondeu o questionário. E aí, quem não responder é porque não tem acesso à internet, né? Ou não tem acesso à internet ou está sumido, né? Está desaparecido, está achando que realmente está havendo férias prolongadas, né? Então, você acaba que tem essa situação também, né? Tem os alunos que estão aí de férias sem fim. E aí, a segunda pergunta quer saber a respeito, pergunta seguinte, caso as aulas retomem, né? Nós temos uma previsão aí de retorno das aulas para 1º de outubro, né? Então, caso retornasse às aulas presenciais em um futuro próximo, marque a alternativa que melhor representa o seu pensamento sobre esse retorno. Letra A. Iria frequentar as aulas presenciais normalmente e meus pais são de acordo com o meu comparecimento. B. Iria frequentar as aulas presenciais normalmente, mas meus pais ainda estão com dúvidas sobre o meu comparecimento. Letra C. Iria frequentar as aulas presenciais normalmente, mas meus pais não estão de acordo com o meu comparecimento. Letra D. Não iria frequentar as aulas presenciais normalmente, mas meus pais estão de acordo com o meu comparecimento. E letra E. Não iria frequentar as aulas presenciais normalmente e meus pais não estão de acordo com o meu comparecimento. Então, existe uma previsão que se volte dia 1º de outubro apenas com os alunos do 3º ano, né? Vocês iriam continuar com o ensino remoto. Mas se voltasse, né? Se retornasse, também vocês, e no próximo ano também, como é que vocês pensam esse ensino, né? Essa volta do ensino presencial? Então, vocês vão marcar de acordo, vocês vão conversar com os pais de vocês, né? Vão ver o que eles pensam. E aí, dependendo do que eles disserem, vocês vão responder essa segunda questão. Tá certo? Alguma pergunta?